ti e confiar, entregar-me em teus braços de amor, me arrepender e confessar, renascer em ti, ó Senhor, reparar todo o mal que eu fiz a mim mesmo e aos meus irmãos, professar a minha fé na igreja e em comunhão. Eu vou orar e vigiar e servir com alegria aos irmãos, celebrar a vitória em Cristo, festejar a nossa união. E ser dependente só do amor de Deus. E ser dependente só do amor de Deus. E confiar, entregar-me em teus braços de amor, e arrepender e confessar, renascer em ti, ó Senhor, reparar todo o mal que eu fiz a mim mesmo e aos meus irmãos, professar a minha fé na igreja e em comunhão. Eu vou orar e vigiar e servir com alegria aos irmãos, celebrar a vitória em Cristo, festejar a nossa união. E ser dependente só do amor de Deus. 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 Ok. Me ouvindo? Alô, estão me ouvindo ou não? Ok. Sim, ouvindo, Ok. normal. Beleza. Bom, pessoal, então nós vamos começar hoje. Agora já não estamos ouvindo mais. Não estamos ouvindo. João? Travou. João, não estamos ouvindo. Eu acho que ele deve ter travado lá. Ele travou. Vê se ele volta. Alô? Aí, Agora sim. Então tá bom. Então, pessoal, hoje vai ser o nosso último encontro, né? Normalmente, a pastoral ela tem 12 passos. Nós fizemos até a semana que vem, até a semana passada,
Fizemos 10. Hoje seria, então, o passo chamado celebrar. Normalmente, a gente, quando é possível, nós fazemos uma missa, uma celebração. Quando nós temos padre com possibilidade, etc., nós fazemos a celebração. Quando não é possível, a gente faz no grupo um terço chamado Terço da Pastoral da Sobriedade. Eu tentei conseguir um padre realmente, que eu queria fazer uma missa explicativa. Quer dizer, um padre que nos explicasse passo a passo da missa. O padre se comprometeu comigo, mas depois ele não pôde, outros compromissos, não teve jeito. Então, e fazer o terço realmente online, ele é muito complicado, porque se todo mundo falar realmente, cria uma bagunça. Então, nós vamos hoje fazer realmente o último passo, que nós vamos fazer já hoje, já estaremos celebrando e comemorando. Eu vou fazer uma retrospectiva bem detalhada realmente hoje de todos os passos. E, ao final, o que eu queria realmente que todos vocês que estiverem online com a gente, que vocês deem um testemunho. E o testemunho que eu gostaria é o seguinte: o que Deus, através da Pastoral da Sobriedade, fez na minha vida. Só um testemunho. Se não teve mudança na tua vida, não precisa testemunhar. E então, no final, eu gostaria que a gente fizesse isso. Ok? Então, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos novamente, vamos pedir a presença do Espírito Santo, que ele venha, que ele desça sobre cada um de nós, que ele venha, que ele entre no nosso coração e nos ajude, nos ajude. E a oração que eu faço é aquela: Senhor Jesus Cristo, entrego a minha vida a Ti incondicionalmente. Perdoe todos os meus pecados. Entra no meu coração e faça de mim a pessoa que o Senhor quer que eu seja, me orientando em todas as áreas do meu viver e me livrando de todos os males, para eu ter comunhão contigo em todos os dias da minha vida. E tem uma oração que nós da pastoral, que nós fazemos muito, principalmente nas clínicas de recuperação, que ela é o seguinte: Senhor, dai-me a serenidade para que eu aceite o que não pode ser mudado. Me dê coragem para que eu mude aquilo que pode ser mudado. E me dê sabedoria para que eu possa distinguir uma da outra. Essa é uma oração que as clínicas utilizam muito. Eu peço a sabedoria, eu peço realmente a serenidade para aceitar, porque tem coisas que eu não consigo mudar. Mas eu preciso ter coragem realmente para mudar aquelas que eu posso. E aquelas que eu posso é minha obrigação, eu tenho que correr atrás, eu tenho que tentar mudar. E a sabedoria para mim poder distinguir realmente o que é possível ser mudado e o que eu não posso. Então, a gente inicia hoje, realmente, relembrando essa caminhada. Como eu já falei para vocês, 12 passos é um caminho. É um caminho. Um caminho que nós percorremos nas últimas 10 semanas. Um caminho de fé, um caminho difícil, mas, por um outro lado, um caminho que vai nos ajudando, que vai nos tornando, que vai nos dando aquilo que essa oração realmente prega. Entender, a serenidade para entender o que não adianta eu lutar porque não posso mudar. Me dê a coragem para mudar aquilo que eu posso. Me dê a força e me dê sabedoria para me enxergar e distinguir uma das outras.
Quando eu comecei aqui, realmente, há 11 semanas atrás, eu falei para vocês que a pastoral é isso, né? A pastoral é um caminho de mudança, um caminho que Deus nos ensina como fazer se nós queremos ser diferente. E eu falei que é um caminho, e todo caminho que a gente vai seguir, os caminhos de Deus, existia uma necessidade, que era a intimidade com Deus. Nós precisamos ter essa intimidade. Nós precisamos entender que é um Deus próximo, não é um Deus distante. É um Deus que está nos olhando com amor, com carinho e que nos ama incondicionalmente. Você veja, eu acho isso lindo porque amor incondicional, eu não preciso fazer nada. Mesmo errado do jeito que eu sou, Deus me ama. Deus me ama, Deus me quer melhor, Deus me quer com Ele. E esse caminho de mudança, então, que é um caminho que a gente precisa fazer, porque a gente tem que, nesse caminho, é olhar para a gente. Porque a gente sempre acha que quem tem que mudar é o outro. Né? Puxa, minha mulher, se ela fosse assim, se ela fizesse isso ou fizesse aquilo. Não, não. Eu preciso mudar. Eu tenho que olhar para mim, olhar para os meus erros, para os meus defeitos e realmente seguir um caminho de mudança para que eu consiga ser melhor. Que eu consiga ter uma conversão. Gozado que o termo conversão, eu demorei muito para entender o que era ele. Porque é simplesmente você ter uma mudança de rumo. Às vezes você está indo na estrada e tem lá, conversão à direita 50 metros. É uma mudança. Você está indo e de repente você vai mudar, vai virar para outro lado. E é isso que Deus quer da gente, que nós sejamos diferentes. Mudem, vamos ser melhor. E para a gente começar nesse caminho, então, nós temos que dar o primeiro passo. Você sabe que quando a gente está fazendo esse passo no final com o grupo presencial, eu normalmente chamaria um de vocês e falar assim, me fala do primeiro passo, para que a pessoa realmente comece a falar. Né? Depois passava para o segundo. E é uma coisa, porque daí vocês começam, vocês viram como que quando a gente tem realmente uma retrospectiva feita pelo Taparé, como ela contribui, certo? Feito pelo Renato, por exemplo, diferente, é diferente. Cada um realmente põe aquilo que Deus ensinou, que Deus colocou no seu coração. E isso é que é importante na pastoral. Então, eu preciso mudar. É o primeiro passo. Eu tenho que falar assim, olhar para mim e falar assim, João, você está errado. Você tem errado nisso, você tem errado naquilo, você tem errado. Você precisa mudar. E eu tenho que falar, pois é, eu realmente preciso. E eu quero. E eu preciso de ajuda. Sozinho eu não consigo. E olha, é um passo de humildade. E é verdade isso. Você acaba enxergando que é verdade, uma coisa que a gente não pensa no dia a dia. Mas você acaba enxergando. Eu não consigo sozinho. É difícil. Eu preciso de ajuda. Que tipo de ajuda? Eu preciso da ajuda primeiro de Deus. Eu preciso de Deus na minha vida. Ele é o Senhor da minha vida. Ele não é o meu empregado. Ele é o Senhor da minha vida. Ele que vai conduzir a minha vida. Sem presença de Deus, sem a ajuda de Deus e a presença do Espírito Santo, não vamos conseguir. Não vamos. Nós precisamos disso. Deus, Espírito Santo, nos conduza.
preciso também da minha família. Eu preciso da minha família. Que pena, eu imagino como deve ser difícil uma pessoa que não tem família. É difícil? É, mas o caminho é difícil. Né? A gente perdeu assim, essa capacidade de conversar, de se abrir. A gente só discute. Então, é difícil. E eu não posso colocar a culpa na minha esposa porque nós só discutimos. A culpa é minha. É para mim e de mim que eu preciso pedir para Deus me mudar. Eu preciso também da minha igreja. Eu preciso da minha igreja, da minha comunidade. E eu preciso também no meu grupo da pastoral. Eu preciso. Gente, 16 anos fazendo isso. Você pode falar, João, você não enjoou? Eu vou falar para você, eu preciso. Eu preciso. A cada dia que eu venho, que eu falo, que eu tento, que eu escuto partilhas e tudo, me ajuda. Eu preciso dessa ajuda. Então, esse é o primeiro passo. Só eu. Ninguém consegue me empurrar. Está cortando. Estamos sem ouvir. Ok. Eu não lembro, não sei até onde vocês ouviram, mas eu estava falando exatamente do passo admitir. Um passo que eu faço sozinho. Ninguém consegue fazer por mim. Eu tenho que fazer esse passo. Muito bem. A partir do momento que eu admito, eu entro nesse caminho. Eu entro. É o primeiro passo. Sem admitir, eu não vou mudar. Não vai ter diferença. Se eu não reconhecer que eu tenho erros, como é que eu vou mudar? Não vou. Eu preciso desse passo. Mas daí, para mim continuar, eu preciso do segundo passo, que é o confiar. Não tem como caminhar se você não confiar em Deus. Não tem. Se você não confiar em Deus, realmente, você não vai trilhar os seus caminhos. Não vai trilhar os caminhos de Deus. A confiança, ela é tudo. É a fé. É a fé, acreditar, confiar, depender. A nossa fé. Ela é a base de todos os outros passos. Sem esse passo confiar, eu não faço os outros. Não tem como. E aí, confiar, a fé é uma coisa que a gente precisa cultivar. A gente precisa entender que é um dom que nós temos. Dom que Deus nos deu. Mas nós temos que cultivar. Cultivar de que forma? Com bastante oração. Cultivar com leitura da Bíblia, estudo da Bíblia. Eu sei que é difícil para algumas pessoas que não têm hábito, que nunca tiveram curso bíblico. É difícil ler a Bíblia. Então, leia os evangelhos, que é a vida de Jesus. Mas leia daquela forma que eu tenho dito para vocês. O que Deus está falando para mim nesse momento. Tentar fazer isso. Não é ler como você lê um livro, como você vê ler uma revista. Não. Você lê pausadamente, mais de uma vez, para entender o que aquela palavra fala com você. E também a minha fé é a minha Eucaristia. Eu, graças a Deus, voltei, quando estou conseguindo ir na missa. Eu estava sentindo uma falta terrível. Eu assisti a missa realmente na televisão, mas é diferente. Falta a comunhão realmente. Falta. E eu, graças a Deus, voltei, estou indo. E isso me ajuda na minha fé. Bom, então, a partir do momento que eu tenho fé, eu posso fazer o caminho. Porque para entrar nesse caminho eu não preciso de fé.
Eu só preciso admitir que eu sou errado. Para mim continuar, eu preciso de fé. Porque se eu não tiver fé, o que adianta eu ir na missa? Ir lá reclamar do padre, falar que o padre eu não falou aquilo que eu gostaria que ele falasse, reclamar da música, do Ministério de Música, reclamar, não vale a pena. Se você não for para a missa com fé, para entender todos os passos da missa, certo? Entender o ofertório, por exemplo, entender o ato penitencial, onde você está pedindo perdão a Deus pelos seus erros, onde você tem que fazer realmente um exame de consciência, o que você errou, o que você fez de errado naquela semana, e pedir perdão a Deus. Bom, então aí, eu tendo fé, veio o terceiro passo. Um passo que quando vocês aprenderem e fizerem realmente, gente, é uma coisa maravilhosa. Como você vai passar a sofrer menos na tua vida. Entrega para Deus. A palavra diz exatamente isso. Você está cansado? Entrega para mim. Entrega para mim, que eu vou te ajudar. Eu vou te aliviar. Jesus está nos dizendo assim, eu vou te tornar mais forte para você suportar realmente e ter sabedoria, paciência, tudo que você precisa para superar aquele momento, aquelas dificuldades que você tem. Eu já dei o testemunho para vocês do meu filho, as dificuldades que eu tive, e aí foi onde eu aprendi realmente, vi como é difícil, mas como é bom aprender e conseguir fazer. Porque eu nunca ia deixar de dar comida, roupa lavada e cama para os meus filhos, nunca. Mas o meu filho ficou 3 anos, um homem de 40 anos, dormindo o dia inteiro e assistindo televisão e cozinhando a noite inteira. Isso é terrível. Você acorda, é aquela coisa que você fica... O gozado que a gente tem uma mania de querer usar nós como parâmetro para julgar o outro. E não tem como. Cada um é cada um. Meu filho estava passando por um momento dele e eu consegui realmente, na frente do sacrário, falar para Jesus assim, eu não consigo, eu não sou capaz, preciso da tua ajuda. Então, eu estou colocando nas tuas mãos, seja feita a tua vontade e faça o que o Senhor quiser. Gente, esse é hoje o meu maior testemunho da minha vida, porque meu filho hoje, ele passou até os 40 anos realmente dependendo de mim. Né? Qualquer coisa, ele sempre veio em cima do pai, e o pai ele teve inúmeros acidentes com morte, e eu sempre fui cobrindo, arrumando, ajeitando. E o gozado é que quando ele aconteceu ao final de 3 anos, é uma história um pouquinho longa, não dá para me contar, mas que ele realmente tomou o rumo dele. O gozado é que ele tomou o rumo dele, então ele está fazendo hoje exatamente o que eu sempre rezei para que ele fizesse. Sempre. Mas daí veio eu fiquei meio assim, porque ele acabou realmente fazendo isso, mas ficando bravo comigo. No fundo, ele me coloca como culpado. E eu fiquei, isso é muito ruim para mim, como pai. Mas daí eu entendi. Deus ainda está agindo. Por quê? Porque ele tem que passar um bom tempo realmente sem poder contar comigo. É para ele aprender, para ele entender, para ele conseguir, inclusive, se enxergar capaz de tocar a vida dele. E depois que isso acontecer, eu tenho certeza
que ele vai voltar. Ele vai voltar. Deus nos mostrou isso, inclusive, na pastoral, através do passo arrepender. Ele vai voltar. Eu tenho certeza disso. Mas é o entregar que foi importante, que tirou de mim, das minhas costas, que me fez realmente ter a paciência, ter o tempo e não sofrer. Claro que é importante a minha paciência, discernimento, mas foi muito bom para mim. Eu deixei de sofrer. Eu acordava de manhã e via ele já no quarto dormindo. Tá bom, é meu filho. E eu rezava por ele toda noite. Nunca deixei de rezar. Mas esse é o passo de entregar, gente. Faça. Eu sei que muita gente fala, mas é difícil. A minha mulher é assim, né? Ela entrega o João Ricardo na mão de Deus e meia hora depois ela está ligando para ele para brigar, para tentar resolver alguma coisa. Não. Entregou, seja feita a tua vontade, no tempo dele, do jeito dele. E se você realmente for mais para frente, você vai entender que aconteceu a coisa certa, do jeito certo, no tempo certo, e não aquilo que eu queria. Então eu não posso criar expectativa. Eu entrego e não crio expectativa. É o que Deus quer. Seja feita a sua vontade, Senhor. E Ele sabe o que Ele quer. Se você confiar, vai acontecer aquilo que tem que acontecer. Do jeito certo. O jeito certo é o dele, não é o nosso. Eu passei 40 anos da minha vida tentando mudar o meu filho e não consegui. Deus mudou. Deus hoje transformou o meu filho. De uma forma que muitas vezes as pessoas podem, quem não conhece, entender, falar, mas não poderia ser melhor. Não poderia ser melhor. Aconteceu aquilo que tem que acontecer. E eu futuramente, inclusive um dia vou vir dar um testemunho realmente da volta. Não crie expectativa. Não crie. Entrega. E agradeça. Porque a partir do momento que você entrega, tudo que acontece na tua vida é obra de Deus. E você tem que agradecer. A gente tem que aprender a agradecer. Por tudo. Por tudo. Por que a gente não agradece quando acorda? Meu Deus do céu. Quando a gente tem comida na mesa. Quando nós estamos aqui vivos aí com esse coronavírus, por exemplo. Por que não? É sorte? Não existe sorte, gente. Existe Deus. Existe Deus. E a tua vida tem que ser conduzida por Ele. Aprenda a agradecer. Sempre. Em tudo dai graça, diz a Bíblia. Em tudo. E na missa nós falamos, né? É nosso dever e nossa salvação darmos graça. Que bom, importante a nossa salvação. Então esse é o terceiro passo. Que me dá a possibilidade, então, daí de ir para frente. Já entreguei para Deus? Entreguei. Ele está cuidando. Agora, aquilo que eu admiti que estou errado, eu preciso arrepender. Eu preciso olhar para Deus realmente, no meu contato com Deus, olhar para Ele e falar assim, eu não quero mais. Me ajuda. Me ajuda. Quando nós rezamos o Pai Nosso, tem aquela no final tem aquela, não me deixeis cair em tentação. É isso aí. A tentação é os nossos erros. Você tem que pedir ajuda para Deus. Não me deixe cair em tentação. Eu sou fraco, eu já admiti que eu sou fraco. Me ajude. E a gente sempre tem que entender que o erro, o arrependimento, é exatamente não querer fazer o que eu já fiz. Não é ficar sofrendo pelo que eu já fiz. Porque já fiz. Eu errei tanto. Tá bom, você mesmo falou, errei. Já errou. Acabou. Não olhe para trás.
Não olhe para trás. Olha para frente. Use os teus erros realmente para melhorar, para ser melhor daqui para frente, para evitar que eles aconteçam, esses erros. E isso vai fazendo a gente mudar. Eu admiti, iniciei minha mudança. Eu arrependi, eu estou realmente continuando a minha mudança. E aí, a partir do momento que eu me arrependo, eu posso confessar. A confissão da nossa religião, né? Ela é importantíssima, importantíssima. Uma coisa que a gente acaba fazendo muito pouco, e às vezes eu sinto assim que é uma pena que os padres ajudam um pouco na gente nessas confissões. Eu fiz uma confissão com um padre da Canção Nova, que foi a coisa mais deliciosa da minha vida. Eu saí de lá realmente uma outra pessoa. E que bom seria se eu pudesse sempre fazer essa confissão com padres que nos ajudassem, né? Mas fazer o quê? Não tem jeito. Então, eu tenho que confessar daquela forma, eu tenho que acreditar que ele é um sacramento de cura e de libertação. E é onde eu estou pedindo perdão a Deus. Mas eu peço perdão a Deus também e confesso o meu próximo. E peço perdão por erros que eu fiz. Porque eu tenho erros que eu faço que são erros para Deus. E tem erros que eu faço que são erros para o meu próximo. Quantas vezes eu devo ter errado na minha vida com meu filho? O dia que eu tiver a oportunidade de ele voltar, eu vou abraçar ele e vou falar para ele: me perdoa o que eu errei. Não interessa o que eu acertei, mas eu perdoar o que eu errei. O gozado que perdoar é uma coisa que a gente tem dificuldade de fazer. Porque a gente acha o seguinte, que perdoar é simplesmente ser conivente com o que a pessoa fez. Não. Não. Perdoar é você deixar de sofrer por causa do fato. Deixa de sofrer. Perdoa. É um bem que você está fazendo para você mesmo e para outra pessoa. Peça perdão. Perdoe. Exercite isso. Que a Bíblia pede, Jesus pede para nós fazermos isso. Perdoar sempre. Sempre. E se o Pai Nosso fala também, se perdoai as minhas ofensas, assim como eu perdoo a quem me tem ofendido. Gente, preste atenção no que nós estamos rezando. Nós estamos pedindo para que Deus nos perdoe da mesma maneira que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Será? Nós estamos fritos se ele fizer isso. Vamos prestar atenção, vamos perdoar e vamos pedir perdão. Bom, aí então nós chegamos no topo do morro. Vocês lembram que eu falei que essa subida, esses 6 primeiros passos, é a mudança. Né? Eu admiti, confiei, entreguei, arrependi, confessei. Eu me transformo, eu sou uma nova pessoa. Esse trecho, esse caminho tem que ser feito toda hora. Toda hora que você falar assim, não devia ter feito isso. Quer dizer, admitiu que errou, faça o caminho. Faça o caminho. Reze, entrega, se arrependa, peça perdão. Peça perdão se você errou com o próximo e peça perdão a Deus se você errou com Deus. E isso não é que se você fizer isso, aí você já é uma outra pessoa. Mas se você estiver sempre fazendo isso, com certeza você vai mudando. Você vai se transformando. E aí, em cima do poço, em cima do morro, nós somos uma pessoa nova. Nós renascemos. Que é onde aquela palavra que Jesus fala para nós é o seguinte: se você não nascer de novo, não vai entrar no reino de Deus. Olha que coisa forte isso, gente. Olha que coisa forte. Se você não nascer de novo,
se você não mudar, se você não mudar e se transformar e fazer aquilo que as crianças fazem, você não vai entrar no reino de Deus. É muito forte isso. A gente tem que pensar como que são as crianças, o que elas fazem. Gozado que uma vez eu vi na internet, tinha uma situação, era uma gravação de um comercial. Então, eles... Alô? Voltou? Então, era uma gravação de um comercial. E esse comercial, eles punham as crianças e na frente das crianças tinha um negro, ou uma mulher, e a criança tinha que falar mal dela. Falar, você é feia, você é isso, teu cabelo é isso, né? E eles filmando. E a criança ficava ali e não conseguia. Ela chorava e não conseguia fazer. E era um comercial, né? Mas claro que isso aí foi realmente utilizado para a gente poder entender isso aí. A diferença da criança. Quando a gente tem visto muita coisa de racismo hoje no mundo, nunca vai partir de uma criança. Parte sempre de uns adultos que o mundo foi criando, colocando um monte de coisa, de conhecimento, de mentiras como verdades na nossa vida. Olha bem claramente para isso. É mentiras que hoje nós achamos que são verdades. Mentiras. Mentiras como... Essa semana eu vi uma reportagem sobre manga com leite que faz mal. Isso é uma mentira. Por quê? E vai criando isso na gente, vai criando isso na gente, e nós precisamos mudar isso aí. Nós precisamos ser melhores. E aí, a partir do momento que eu, em cima do morro, realmente, estou como uma pessoa nova, uma pessoa diferente, eu tenho capacidade de tomar atitudes, de ter ações. E a primeira ação que eu vou ter é reparar o que eu fiz. Reparar aqueles erros que eu fiz. Reparar, por exemplo, as omissões que eu tive. Quantas vezes eu deixei de falar eu te amo? Quantas vezes eu deixei de abraçar? Por que não? Quantas vezes eu me afastei da minha família e eu poderia ter convivido mais com eles? Quantas vezes eu realmente errei e não me preocupei com isso? Então, o reparar isso é você, como você admitiu, pegar aquilo que você admitiu, aquele erro, e você tentar melhorar. Eu acho, meu ponto de vista, uma coisa que nós temos muito que a gente precisa realmente, todos nós precisamos reparar, é a omissão. O que eu tenho deixado de fazer? O que eu tenho deixado de fazer? Coisas bobas, mas eu tenho deixado de fazer. Então, vamos olhar para isso, vamos reparar, vamos olhar para as pessoas que nós amamos e vamos realmente demonstrar para eles que nós amamos. Ah, mas ela sabe que eu amo ela. Fale. Ela sabe, mas fale. Não usa você como parâmetro, porque você não tem ideia do que essa palavra, eu te amo, pode fazer na vida de uma pessoa. Você não tem ideia. Por que você joga para você aquilo que você acha que é certo, que é errado? Nós já falamos que nós somos muito fracos. Admitimos isso. Então, Deus... Qual que é o grande mandamento de Deus? É amor. É amar a Deus e ao próximo. Então,
use isso nesse passo reparar. Vale, eu te amo. Vale muito, muito. Não tem limite para isso. E quando a gente faz esse passo reparar, o próximo é professar a nossa fé. Eu tenho que falar de Deus para as pessoas. Vocês viram realmente o testemunho que vocês já tiveram aqui, por exemplo, na última semana do Renato, por exemplo? Como aquilo faz bem para a gente? Como ouvir realmente um testemunho me ajuda. Uma pessoa falar para mim o que Deus já fez na vida dela. Eu estava indo aqui, Deus veio, Deus mexeu, Deus me ajudou nisso. Tenho que falar. Eu tenho que dizer para as pessoas. Sem ser chato. Sem ser chato. Eu acho, por exemplo, que... Vou dar desculpa se tiver alguém aí, mas eu acho que às vezes os evangélicos são muito chatos. Eles realmente... Não. Fale só. Demonstre a tua fé. Mostre para as pessoas o que você acredita. Mostre para as pessoas como foi o teu encontro com Deus. Faça isso. Professe a tua fé, que você vai estar ajudando muitas pessoas. Aí nós fomos para o orar e vigiar. Falamos bastante de oração, porque orar é conversar com Deus, oração é você conversar com Deus e fazer a tua parte. Porque você tem que fazer a tua parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Não é jogar Quando eu entrego para Deus, por exemplo, eu entrego, mas a minha parte eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Senão, não tem sentido. E eu tenho que vigiar. Se eu admitir que eu erro em tal coisa, por que eu erro? Eu erro porque as convivências que eu tenho, mude as convivências. Isso é uma ação. Então, a gente tem que vigiar. Se você pega, por exemplo, um dependente químico, a gente conversa muito nas clínicas com eles. Você vai sair daqui, você sabe o que você tem que fazer. Você tem que buscar Deus, você tem que realmente se aproximar da tua família e você tem que evitar realmente o primeiro gole. Você tem que evitar os ambientes, os amigos que te levavam para a droga. Vigie. Porque senão não vai adiantar. Nós somos muito fracos. Se o dependente químico sair na rua aqui e ficar frequentando os mesmos locais que ele frequentava e as mesmas amizades, é questão de dias, ele volta para a droga. Não tem dúvida. Há muito tempo que a gente convive com essas pessoas. Quanto testemunho nós já ouvimos. E aí, quando as pessoas... Porque, na realidade, a droga, eu já falei para vocês, a droga não é ruim, esse povo não é louco. Eu nunca experimentei droga. Mas não é louco. Se fosse ruim, eles não usavam. Agora, o que é ruim é a consequência. É a consequência. Aquilo que traz na vida deles, a família, etc., por eles utilizarem aquilo. E isso só vai acontecer realmente se eles vigiarem. Se eles estiverem no caminho de Deus, evitando os locais, evitando as amizades, se cuidando, tendo a sua ação. Ação. Faça. Lembre-se disso. Deus é meu Pai, mas eu tenho que fazer a minha parte. Ele vai fazer aquilo que eu não posso fazer. Mas eu vigiar, eu posso fazer. Eu posso cuidar. E é isso que Deus realmente nos pede. E aí nós fizemos na semana passada o nosso passo chamado servir. Servir, gente, é um passo que consolida a caminhada.
Não existe caminhada realmente na igreja sem você servir. Agora, às vezes a gente pensa que servir é simplesmente trabalhar na igreja. É um grande servir. É um grande servir. Isso que nós fazemos, por exemplo, na Pastoral da Sobriedade, é um grande servir. As pessoas que trabalham na igreja, na catequese, no Ministério de Música, várias pastorais, é um grande servir. Mas servir também, servir a Deus, é na igreja, mas é nas minhas atitudes, no dia a dia, com o meu próximo. O que eu tenho feito? O que eu tenho ajudado? O que eu tenho tentado melhorar a vida das pessoas? Será que eu tenho escutado as pessoas? Porque, às vezes, o simples fato de você escutar, você está ajudando a pessoa. Nós não temos essa capacidade de escutar. Diz que tinha uma historinha que hoje é o último dia, eu vou contar mais uma historinha. E diz que um cara muito religioso, um cara fantástico aqui na Terra, morreu, foi para o céu. E chegou no céu, diz que São Pedro realmente confundiu as fichas dele e mandou ele para o inferno. E ele foi para o inferno e passou-se uns dias, uma semana, e de repente o diabo veio soltando fumaça e brabo com São Pedro. E São Pedro falou, mas por quê? Por que você mandou aquele cara lá? Mas qual que é o problema? Aquele cara chegou lá, colocando Deus acima de todas as coisas, fazendo oração o tempo todo e para todos, dizendo que amava as pessoas, ouvindo as pessoas. Aí São Pedro, ele parou, São Pedro falou, mas e daí? Aí que ele bagunçou o meu inferno. E é exatamente isso. Deus é a oração, a nossa caminhada na igreja, é amar e provar que ama, escutar as pessoas. Quem que você... Faça uma análise na tua família. Você tem escutado tua esposa? Você tem escutado teus filhos? Tua mãe? Teu pai? Você tem escutado? Escutar mesmo. Deixar eles falarem, para que você possa entender, você possa enxergar o que eles são. Então, o servir na igreja, sim, mas também a gente tem que entender que servir é servir ao próximo. Gente, eu não tem como você realmente falar. Eu já ouvi gente que falava assim, eu vejo você na igreja, eu já tive uma caminhada também, hoje eu não tenho mais. Eu falo, me desculpe, você não teve caminhada. Porque se você entrar no caminho de Deus, você não consegue voltar. Não dá para voltar. Esse é o caminho. É o admitir, é o confiar, é o entregar, é o arrepender, é o renascer, é o confessar, é o renascer, é o reparar, é o professar a fé, é o orar e vigiar e é o servir. Como eu falei para vocês no início, eu gostaria agora, para a gente concluir esse passo, de ouvir exatamente isso. Não precisa ser longo, mas o que Deus fez na minha vida, o que Deus fez através da pastoral. Um testemunho simples. Eu gostaria que, como nós estamos realmente aqui na coisa, até para que o Renato possa liberar o som de cada um, que quem fosse falar, que levantasse o braço para que o Renato libere o som. Ok? A pessoa mesmo pode liberar o som se ela se sentir com vontade de falar. Pode liberar. Eu não tenho como liberar aqui, a pessoa mesmo libera.
Mas você pode já fazer o testemunho teu, Renato. Você sabe que eu quase não falo, né, João? Mas a gente já tem um bom tempo aí junto de pastoral, né? E o que me marcou mais no pastoral sempre me marca, né? Primeiro são as reuniões das clínicas, que eu acho que são muito fortes, né? Principalmente as partilhas das clínicas, que faz a gente crescer muito. E eu, assim, eu aprendi muito com as partilhas das clínicas, né? Principalmente a clínica feminina, que é bem forte. E aí a gente vê que a gente realmente não... A gente tem que agradecer todo dia a vida que a gente tem, né? E assim, eu também aprendi a enxergar aquelas pessoas de outra forma, né? Antes eu julgava muito. Então isso é uma coisa que fez eu melhorar, assim, né? Outra coisa também, assim, todo o ciclo que começa de novo são os mesmos passos, né? Os passos, eles não mudam, né? Mas sempre Deus fala algo de novo para a gente, em cada ciclo. Cada ciclo diferente sempre tem algo novo que Deus fala para a gente. Nos mesmos passos, durante 6 anos aí que a gente está junto, em cada ciclo a gente sempre aprende algo novo. E assim, a gente vai afinando a vida, né? A cada passo a gente vai crescendo e vai aprendendo. E tem uma historinha também, já que você gosta de contar historinha, eu vou contar uma historinha também aqui. Tinha um cara, um violinista, né? Ele ia fazer um show, e aí ele começou a afinar os violinos lá, né? Os violinos dele e tal. E tinha um monte de violino, assim, que ele usava no show. E um dos violinos viu aquilo, assim, e ele afinando o violino, quando ele afina, ele vai torcendo a orelha do violino e vai tocando, né? E aí aquele som estridente, assim, aí o violino que estava perto, assim, olhou aquilo e falou, puxa, isso deve doer muito. Eu vou me esconder aqui para ele não me ver, que aí eu escapo desse afinamento, né? Beleza. E se escondeu no meio dos outros violinos lá e acabou que passou batido. Aí no dia do show, ele estava lá, esse violino que se escondeu estava lá pronto para ser usado, né? O violinista, quando pegou ele, que foi dar o primeiro acorde, viu que estava desafinado. O que o violinista fez? Descartou ele. Colocou de lado e falou, esse não serve. Por quê? Porque se escondeu, né? Então a nossa vida é assim, sempre a gente tem que estar se afinando, sempre a gente tem que estar, né, aprendendo, sempre a gente tem que estar buscando melhorar, né, para não ser descartado quando a gente for prestar contas com Deus, né? Então é isso, meu testemunho é esse. Para mim, cada passo é um aprendizado. Sempre tem algo novo que Deus quer falar para a gente. Amém? Amém. Boa noite. Oi, estão me ouvindo? Ok, Ouvindo lá. ouvindo. Então, eu também vou dar o meu testemunho do que Deus, através da pastoral da sociedade, fez em minha vida. Essa mudança que aconteceu foi justamente com relação ao relacionamento que eu tinha com o meu filho. Acho que filhos, né, sempre são um motivo para a gente às vezes cometer também alguns deslizes, né? Foi um período em que o meu filho estava entrando na adolescência. Filho não vem com manual, né? Então todas as fases são fases diferentes. E eu estava tendo muito conflito com meu filho entrando na adolescência, e eu não estava sabendo lidar com aquilo de uma forma com sabedoria. Eu queria fazer as coisas do meu jeito, falava,
e também fazer com que ele entendesse que do meu jeito é que era certo. Eu não conseguia compreender ele naquele momento. E nós fomos tendo uma relação conflitante, a ponto de eu me exceder até em agressões físicas mesmo, de bater nele, não aceitava quando ele me respondia. Então, assim, foi um período de muito conflito. Quando eu entrei na Pastoral da Sobriedade, eu tive essa experiência e também fui com o intuito de poder ajudar. E eu descobri o tanto que eu estava sendo ajudada, né? Eu é que estava precisando de ajuda. E foi um momento importante também, porque nós tínhamos um casal, né, que também participou no começo aqui da Pastoral da Sobriedade Online. E eles me ensinaram muito com os testemunhos deles. Eles me fizeram enxergar que aquilo não era a forma correta. Eles não falaram diretamente isso para mim, mas através dos testemunhos deles, eu compreendi que aquelas minhas atitudes não eram corretas, né? Eu até peço permissão para falar o motivo, né, deles também estarem na pastoral. Eles tinham perdido o filho em um acidente, de uma forma muito brusca, muito, né? Então, não foi fácil para eles, e eles ali dando testemunho e fazendo os passos da Pastoral da Sobriedade, tentando superar aquela perda. E eu, com meu filho, eu fazendo tudo errado. Eu me transformando numa inimiga do meu filho, na verdade. Até que um dia, em um sonho, eu tive um sonho que me abalou muito com o meu filho. Eu me vi dentro de um pântano, me escondendo, e de repente já estava em um outro lugar na minha casa, que era um sobrado, um comércio embaixo, totalmente diferente da realidade, mas o meu filho estava lá comigo e o meu esposo, e eu critiquei, eu falei alguma coisa que não foi do agrado dele, no sonho. E eu vi o meu filho cometendo um suicídio, se atirando daquele prédio, daquele lugar. E eu não pude fazer nada. Assim, naquele momento, a sensação foi de perdi o meu filho. Foi algo muito forte no sonho, que eu senti uma dor tão grande que eu acordei naquele momento. E aí eu reconheci que eu precisava mudar. Eu precisava mudar as minhas atitudes com relação a ele, porque eu estava perdendo ele de certa forma. Eu estava me afastando dele, eu estava me tornando inimiga. Nós já não conseguíamos mais conversar, não tínhamos mais aquele diálogo, porque eu só reclamava, eu só cobrava, eu só criticava. Então, estava sendo uma relação bem difícil. Mas eu decidi, naquele momento, eu pedi perdão para Deus, e naquele momento eu fiz a minha entrega. Eu deixei que Deus fizesse a vontade dele e não a minha. E tudo foi mudando. Hoje, lógico que logo depois, o meu filho e eu voltamos a ter uma linda relação de mãe e filho. Ele voltou a fazer parte da igreja, até porque quando ele ia, ele estava fazendo a parte dele de preparação para catequese, crisma, meio que fazendo para cumprir tabela mesmo. E Deus foi providência na vida dele, que ele participou de um acampamento, do acampamento juvenil,
E Deus fez as coisas todas certinhas, porque ele já não acompanhava a gente mais em Natal, em Ano Novo, nos aniversários dele, ele não queria mais ficar com a gente, queria ficar com os amigos, com a namoradinha. E Deus, nesse momento, fez tudo mudar. Fez de uma forma que ele foi para a cidade onde nós estávamos, que é Rondonópolis, passar o final do ano. E lá alguém me mandou uma informação sobre esse acampamento. Nós conversamos com ele, a madrinha dele conversou com ele, que ele ama muito ela. E ele aceitou fazer esse acampamento. E lá ele realmente sentiu o agir de Deus na vida dele. E foi a maior bênção que nós já recebemos, porque o meu filho se apaixonou. Ele se apaixonou pela essa vida de estar dentro de uma comunidade. Ele viu tanto que é tão bom servir a Deus com as coisas saudáveis, com as coisas sadias, com as pessoas, né? Pessoas legais. E esse caminho ele realmente abraçou. E hoje a nossa relação, não só hoje, mas há um bom tempo atrás, né? Hoje ele está com 19 para 20 anos, mas isso já aconteceu tem uns 5 anos atrás. Mas olha, já estou na pastoral há 9, então foram 4 anos de uma fase difícil que eu vivi com ele, e mesmo dentro da pastoral, eu não tinha essa força. Eu buscava a serenidade, eu buscava a sabedoria, mas não era todo dia que eu tinha. Vira e mexe, eu estava fazendo tudo errado. Eu estava cometendo os meus deslizes e eu pedia perdão e eu voltava atrás, mas hoje eu posso dizer que só bênçãos eu recebi quando eu dei o meu sim para estar na pastoral da sobriedade. E tem muitas outras coisas também que Deus já fez na minha vida, né? Mas esse aí foi algo assim que mudou não só a minha vida, mas na vida do meu filho, da nossa convivência em casa, né? Não só minha, mas do meu esposo também, porque ele me via brava com meu filho, ele também ficava chateado. E aquilo gerava, né, um mal-estar em todos nós. Mas hoje a história é outra, é bem diferente, né? Nós temos uma linda convivência de amor, né, de respeito, e eu tenho certeza, foi através da pastoral da sobriedade que eu adquiri isso, essa sabedoria, né? Ainda tenho muito que aprender, mas o pouquinho que eu tenho, eu aprendi, foi através da pastoral da sobriedade. Amém. Amém. Águida. Boa noite. Eu quero dizer para vocês que a pastoral da sobriedade me ensinou tantas coisas positivas na minha vida que me fez sentir uma pessoa muito melhor hoje, né? Para mim e para os outros. Eu aprendi a olhar para dentro de mim e reconhecer, né, que não era uma pessoa perfeita, que era cheio de defeitos e também fracassos, né? E também aprendi a entender que eu poderia ser uma pessoa melhor. E isso foi muito bom, porque com isso eu aprendi o convívio com as pessoas, né? Como conviver, a olhar o lado bom das pessoas, entender que as pessoas têm o seu lado bom, né? A deixar de colocar a culpa nas pessoas, a deixar de julgar as pessoas, a perdoar, né? E também aprendi a ser perdoada. Aprendi também a ter mais fé, a confiar. Aprendi a pedir, fazer os meus clamor a Deus, pedir a Ele
as graças, né, tantas que recebi. E hoje, quando peço, eu peço já agradecendo, porque eu aprendi a confiar de verdade em Deus. E Ele tem me ajudado muito, me capacitado, me deixando uma pessoa mais forte, né? Tirando todos os meus medos. E também com a minha família, né? Hoje eu convivo muito melhor com os meus familiares, com os meus filhos, com meu esposo. Aprendi a perdoar muita coisa, muita coisa. Aprendi também que muitas vezes nós achamos, né, que sabemos que não temos nada para aprender, né? E que, de repente, a gente se depara com algo que é surpreendente na vida da gente e a gente se sente fraco, mas quando nós temos essa forma de ter entendido melhor, né, a pastoral, a sobriedade, essa forma de ter mais esclarecimento, ter tido mais esclarecimento com tudo que eu aprendi, saber lidar, né, com essas dificuldades da vida, buscando cada dia mais ser uma pessoa melhor, buscando em todos os passos, né, desde admitindo aquilo que realmente eu não conhecia em mim, né, e que de repente passei a conhecer, entender que teria que ter fé e confiar em Deus verdadeiramente, entregar, que é um passo também muito difícil, mas que eu aprendi muito, e hoje eu entrego toda a minha vida, a vida dos meus filhos, dos meus familiares, do meu esposo, das pessoas que eu amo, né? Eu entrego a Deus, eu peço e deixo, e hoje eu fico bem mais aliviada do que antes, né? Porque antes eu entregava, como diz o João, explicou muito bem aí, pegava de volta, né? Sempre lamentando e questionando e querendo que tudo acontecesse naquele momento que eu queria. Hoje não, hoje eu tenho muito mais paciência, hoje eu consigo não sofrer com as coisas, não me angustiar, sabe? Procuro, no início, por exemplo, minto, porque no início dessa pandemia, eu confesso que eu fiquei um pouco enlouquecida, né, com tudo isso, porque não deixa de ser algo novo para todos nós. Mas, diante de tudo que aprendi na pastoral, buscava todos os dias e conseguia me resignar e pedir perdão a Deus, entregar a minha vida, a vida dos meus filhos e confiar. E dizer a Ele que Ele sabia da minha vida e Ele sabe o que tem para nós, que eu não poderia ter medo. E assim eu fui conseguindo vencer, né, toda essa situação. Hoje eu estou tranquila e estou muito bem. E acho que a pastoral, ela não só faz a gente crescer em Deus, mas ela mostra também o caminho que devemos seguir, né? Que não podemos nunca afastar, porque é um caminho de todos os dias, é um caminho de cotidiano de vida, é um caminho que você realmente sozinha você não é ninguém, que nós precisamos dessa sabedoria, né, de Deus, de estarmos com o Espírito Santo nos guiando, nos conduzindo, nos defendendo de todo mal, porque nós vivemos numa situação e num mundo onde nem todos têm esse esclarecimento, né? Teve oportunidade de ter esse esclarecimento da pastoral. Hoje eu tenho uma vida, a minha alma está em sobriedade e eu consigo entender que eu consigo sentir a presença de Deus perto de mim. Eu consigo esse amor maravilhoso, né, de Deus, eu consigo sentir esse amor dele em mim. Então a minha fé cresce cada dia mais por conta desse grande amor e desse sentimento que eu tenho, que é a presença de Deus no meu coração, na minha vida, e me fazendo cada vez uma pessoa melhor. E sinto também que eu tenho condições de transmitir isso para as outras pessoas, porque quando você está em Deus, quando você tem Ele no seu coração, essa presença desse amor, você, até sem querer, você transmite isso para as pessoas. Eu percebo que esse perdão que você
muitas vezes pede, né, para acontecer, que as pessoas possam vir te perdoar de algo que talvez você nem sabe que fez para as pessoas, é através dessa santidade que você procura, desse amor de Deus que você tem, né, para transmitir para as pessoas. E com ele, eu tenho vivido e pretendo viver eternamente na graça, na sabedoria e no amor de Deus. Amém. Amém. Tem mais? Éder. Liga o teu som, né? Alô? Renato, Oi, liga o som do Header. Escutando? o Heber Agora está sim. ligado. Ok. Tá. É que eu coloquei no drive errado. Acho que eu seria o primeiro a falar pelo ponto de vista do filho, né? É, eu penso uma coisa, eu só queria emendar o que o senhor estava falando sobre o racismo. Eu compactuo com uma coisa que meu pai me ensinou. E a vida ensinou ele. Foi até engraçado que o meu pai ele sempre me falava, a vida ensina, né? Eu tô aqui só para direcionar e pegar seus erros e dar uns conselhinhos, mas a vida vai te ensinar muito mais do que eu. E no final das contas acabou ensinando meu pai. Meu pai, ele era extremamente racista, homofóbico, e ele não escondia de ninguém. Ele falava, ó, não gosto de negros, não gosto de gays, né? O pessoal até respeitava um pouco ele, porque ele era direto nisso daí. E uma vez um amigo meu, negro, né, que estudava comigo, estava jogando videogame na minha casa, e aí meu pai tava bêbado. E aí meu pai chegou para ele e falou assim: sai daqui, preto. Você é bandido, você é preto, você é uma péssima companhia pro meu filho, né? E tudo bem, meu pai tava se entregando muito ao álcool por causa da minha mãe, que ela estava presa na época. Então meu pai se entregou mais ainda ao álcool. E aí, meu pai destratou muito esse amigo meu. Esse amigo meu saiu chorando de casa. E anos depois, né? Esse amigo meu é um irmão para mim. Sempre nos vemos, conversamos um com o outro. E ele meio que deixou de ir em casa. Mas ele ia pelo menos umas 2 vezes por dia. Quer dizer, umas 2 vezes por semana. Na frente de casa a gente ficava sentado jogando xadrez. Ou eu ia na casa dele, ficava sentado lá jogando xadrez. E quando meu pai teve um derrame, a família do meu pai veio, só minha tia. Só minha tia foi visitar meu pai nos 2 anos que eu fiquei cuidando dele. E adivinha quem foi ver meu pai quando eu tava precisando, porque eu tava com dor nas costas, de carregar ele pro banheiro, essas coisas? O Leco. Aquele amigo que meu pai tinha falado, ah, você é preto, você é bandido. Ele foi uma das únicas pessoas que foi visitar meu pai. Foi lá, e aí, seu Barros, como o senhor está? O senhor está bem? Ó, seu filho tá mal, então eu vim aqui fazer o almoço pro senhor. Ele fez o almoço e foi embora. No final das contas, meu pai estava certo. A vida ensina. Eu, por exemplo, eu sempre tive uma coisa em mente. Os pais, meus pais, eles sempre foram exemplos.
E só que eu tenho uma peculiaridade ao lidar com exemplo. Exemplo para mim é eu olho, observo e as coisas que eu considero certas, eu repito. As coisas que eu não considero certas, eu tento corrigir, né? E, e é isso. Ah, e a pastoral, ela contribuiu com uma coisa que eu levei muito ao pé da letra, esse negócio de exemplo. Tanto que eu sempre podia ter pouco dinheiro, mas eu sempre tinha um troquinho para mim ir lá no centro, sentar com meus amigos que são moradores de rua, sento, converso com eles, serro um cigarro deles, compro um pão, divido com eles, né? Fico conversando com eles, conheço a história, conheço o pessoal pelo nome. Existem histórias maravilhosas, pessoas que foram para morar na rua por causa de desilusão amorosas, pessoas que foram morar na rua por causa de problemas com os pais, pessoas que foram morar na rua porque queriam mesmo. E isso, esse era o meu dízimo, né? Eu não tinha nada, tipo, sempre tive pouco, mas eu sempre tive um troquinho para dividir, né, com quem precisa. Mas a pastoral, ela mudou um pouco a minha visão também para com a igreja, né? Isso. Eu não via muito igrejas com bons olhos. Eu já fui para várias igrejas. E uma da eu me aproximei do catolicismo por causa do Papa Francisco. Eu gosto muito da visão de mundo dele, né? E além do Papa, a igreja aqui em Cuiabá, eles sempre me trataram como se fosse da família. Então, hoje eu tenho orgulho de falar assim, ó, eu sou católico, né? Além de cristão, eu sou católico. E, e é isso. Amém. Amém. Quem mais, gente? Tabaré? Oi, João, ouve aí? Hã? Dá para ouvir daí? Dá para ouvir. Ah, tranquilo. Então, eu aprendi com a pastoral a entregar mais as coisas na mão de Deus, né? Deixar ele agir. E antes era muito impossível. Eu queria agir por mim e não dá certo, né? Tem que deixar Deus agir. Uma coisa que me tocou muito foi quando eu fiz o curso de agente pastoral. A minha irmã estava desaparecida, tinha 7 dias já, e a gente já tinha procurado, né, pela cidade inteira, e não encontrava. Quando foi no dia de fazer a formação, a gente ia fazer numa sexta-feira à tarde, sábado, o dia todo, e no domingo. Aí quando estava recém saindo, uma mulher pegou e deu notícia, disse que ela estava numa chácara, sendo aprisionada lá. Aí na hora eu pensei, não vou atrás da minha irmã, né? Eu falei, não, vou entregar na mão de Deus. Vou para a formação. Aí fui para a formação. Aí fiz na sexta-feira à tarde, no sábado o dia todo, e no domingo. Quando estava encerrando, acho que umas 10h30, o telefone tocou. O telefone tocou, aí eu pedi licença, né? Fui atender o telefone. Era minha mãe avisando que tinha ido um pessoal lá na casa dela avisar que a minha irmã tinha ido sozinha para uma clínica de recuperação pedir ajuda. Estava internada na clínica de recuperação.
E tem 3 anos isso, né? E hoje, graças a Deus, ela está livre das drogas, tá? Limpa. Às vezes teve algumas recaídas depois disso, mas graças a Deus está bem. Então, assim, eu aprendi a entregar na mão de Deus. Aprendi que nem tudo eu vou conseguir fazer. Tem um ponto que a gente faz, dali para frente é Deus. É Ele que age. É isso que eu tenho aprendido. Entregar na mão dele, ter mais paciência, mais tolerância. E amém. Amém. Mais alguém? Passira? Ai, tantas histórias lindas, fico até com vergonha de falar. Meu Deus, né? A gente vai vendo, é maravilhoso isso que a gente vai ver, né? Que às vezes a gente tem probleminhas tão bobos, você vê que tem gente que está ao seu lado, tem coisas tão mais tocantes, mais profundas, mais doloridas do que as suas, né? Quanto a gente supervaloriza coisas tão bobas, né? Não dá, sei lá, não percebe o quanto que Deus age na vida da gente a todo momento, né? E para mim, esse período foi bem interessante, apesar de vocês não sei se vocês sabem, nesse período, eu estava em reforma aqui em casa. Então, tinha dias que eu me trancava dentro de um quartinho aqui, como eu estou mais ou menos hoje. Hoje quebraram toda a sala, tá quebrando parede, e aí comendo poeira aqui, eu trancada num quartinho, e às vezes tinha até barulho lá fora, e eu tentando esquecer tudo lá fora para me concentrar, né, nos passos. E eu achei uma coisa só que eu senti um pouco de falta na pastoral, com relação à partilha. Tinha dias, as músicas, como eu falei já várias vezes, me tocam muito, eu sou muito, assim, sensitiva para música, e tinha dias que me tocava de uma forma, assim, que eu chorava muito. Então, vários dias, né, durante os passos, eu tive momentos de crises de choro, assim, e não fiquei com vergonha de recorrer. Teve um dia que, por sorte, o Tabaré me ligou na hora, fez a partilha. Outro dia eu consegui fazer com meu marido. Aí um dia eu fiz com a minha mãe, mas assim, eu senti falta disso. Eu acho que a partilha é muito importante. Olha, esses poucos momentos que a gente teve hoje, né? Olha que forte que foi esses depoimentos, esses testemunhos do Heber, da Aparecida, né? De todos vocês, né? Então, é importante a partilha, eu senti muita falta disso. Eu até não sei se é possível, pelo que eu vejo, né? Mesmo sem ser a gente, acho que é possível você refazer, eu quero refazer, eu quero, né, ter assim que acabar essa loucura dessa pandemia, ter esse momento de partilha, de olhar um no olho do outro, de abraçar, de sentir, eu acho que isso vai ser muito mais transformador, eu acho. Mas apesar, né, das nossas limitações, eu vejo, né, o esforço de vocês, o carinho de todos vocês da pastoral, né, a dedicação, né, quantos éramos no início, quantos somos agora, e vocês continuam perseverantes, né, não desistir nós, obrigada, né, apesar de... Vocês estão me ouvindo bem? Me ouvem bem? Tá bom o som? Sim. Ah, tá. Ouvindo. Uma coisa, então, essa questão da partilha, que eu achei que eu senti falta um pouco, e assim, me deu essa sede de mudança, de quero mais. Eu confesso que eu travei no primeiro passo, eu parei ali no admitir, fui indo, passo 2, passo 3, confiar, entregar, eu fui assim, entregar mesmo a pastoral, e fui sentir, foi com os testemunhos de cada um de vocês no final, assim, do encontro, e foi lá pelo 6º, 7º que caiu minha ficha, assim, qual é o meu problema, o que eu quero mudar, o que eu quero admitir, o que eu preciso admitir. Então, até eu coloquei, eu sou melhor na escrita, vocês já perceberam que eu sou péssima para falar, sou boa para falar com criança, com adulto não sou boa para falar, mas eu sou boa, eu gosto me expresso melhor escrevendo. E eu acho que eu consegui colocar bem para vocês lá no grupo, que foi, para mim, foi o clique que deu, assim, não, é isso,
Eu sei o que eu tenho que admitir, mas eu acho que ainda preciso mais, né? Caiu minha ficha assim, né? Profundamente, quem tem que mudar sou eu, aceitar com humildade as coisas que Deus me dá, aceitar, né, as dificuldades. E eu acho que eu cresci bastante nesse período. Achei muito válido, amei ter participado da pastoral e quero deixar assim. Não sei se vão ter próximos online, se vocês vão continuar no online, se vai ter mais um agora online ou como vai ser, mas se tiver, eu acredito que seria legal mudar um pouco a dinâmica. Ou, de repente, a gente, né, deixar um agente ligar para, sei lá, fazer um grupinho online com 2, 3 ou com mais um, né, integrante, não sei, para fazer essa partilha. Eu senti realmente falta disso. E, no mais, é isso. Me sinto agora mais com a mente, como diz a Magda, com a mente mais sóbria, com a alma mais sóbria, né? Sentindo e vendo mais o amor de Deus e essa transformação que Ele fez aos pouquinhos, né? Nesse período de pastoral, mas que foi bem transformador, né? O que eu tenho a dizer é gratidão. Gratidão a vocês, gratidão a gente por não terem desistido de nós. Obrigada e amém. Amém. Dona Neila? Tá cortando sua fala. Para mim tá cortando. Eu acho que ninguém agora deu. Agora deu. Então, Aqui ainda continua cortando. Agora, na reunião do encontro, né? Muito por curiosidade, eu estou, desde o começo da pandemia, né, eu trouxe muita necessidade, a uma oportunidade de encontro comigo mesma, né? E aí a gente, de repente, se deparou frente a frente e agora, né? E isso surgiu a necessidade de olhar para a gente mesmo, e começamos a olhar para a gente mesmo. E com isso começaram a chegar informações, e a gente estuda muito, estuda a Bíblia, a gente estuda tudo que fez Jesus. Acho que vocês devem saber, né? Minha formação é espírita, né? Tenho 20 anos de espiritismo, de trabalho espírita, trabalhadora espírita, né? Palestrante espírita e tudo mais. E aí, nessa pandemia, de repente, caiu um livro fantástico para mim, né? Que eu começo a ler para Jesus, né? É possível a reencarnação? E aí ele responde, impossível. Não há nenhuma possibilidade de reencarnação. Aquilo é só para caramba, né? E eu vou atrás disso. E fui atrás. E eu estava ali, talvez a inspiração de Deus, né? Vem me assediando há tempos, né? Questionando, né? Sou muito grata ao Espiritismo, foi graças a ele que eu caí num mundo que eu não gostaria de ter caído, que ninguém gostaria de cair, né? Sou muito grata. Ele levou a Jesus, me levando a vontade de conhecer esse cara, Jesus, né? E aí, com a pandemia, né? Veio e eu conheci o Espírito Santo, que eu não acreditava. Conheci o Espírito Santo, o que Deus fez na minha vida? Ele fez isso, bagunça pra caramba na minha vida. Ele construiu, através do Espírito Santo, tudo eu acreditava. Derrubou. E aí eu entrei para o curso aqui com vocês.
E aí vai vendo os passos. Quais são meus vícios? Tem vícios terríveis, que há muitos anos, há mais de 20 anos, eu tenho mais ou menos, conheço eles, mas muita dificuldade de mudança. Eu tenho o vício do orgulho, tenho o vício da vaidade, eu tenho o vício da arrogância, eu tenho visto a arrogância que leva ao sentimento de superioridade em relação aos outros. Meus filhos sabem bem o que é isso, porque eles conviveram comigo, né? Todo esse tempo, né? Isso, né? Controlador, querendo controlar o caminho deles, né? Meu filho, tempos vem me falando, mãe, você só vai melhorar quando você confessar. Confessar, eu não tenho segredos, conto todas as minhas mazelas. A minha mazela maior é ter praticado um aborto consciente, logo, esse mês que a Bahia tinha nascido. E eu me lembro que eu fiz aborto, deitei na mesa, aborto, né? Porque a desculpa que eu era muito pobre, estava num casamento muito complicado, meu marido alcoólatra e tudo mais, e eu não tenho como ter mais um filho agora nesse momento, né? Eu trabalhei, nasceu com 4,400, eu sou muito pequenininha, né? Ele já tinha... Ele não, né? O parto, né? A minha estrutura, não foi ele, foi a minha estrutura, né? Que não... Isso aí, né? E eu achei meio como desculpa e fui para o aborto. Encontrei uma amiga que financiou o aborto para mim, porque eu era muito pobre. E eu lembro que na mesa de aborto, sentei, antes da anestesia geral, ele colocou um balde no meio das minhas pernas, eu deitava mais, olhei aquilo, eu levei mais susto. E deu a decisão, eu dormi, o médico praticou o aborto. Quando eu acordei, graças a Deus, porque sabe depois da anestesia, não acontece nada, né? Porque passa até você não percebe que dormiu, parece que ainda não aconteceu. Eu olhei uma alegria, não fiz o aborto. E aí o médico olhou para mim assim, tinha 4 meses de gravidez. Mas quando ele tinha 4 meses, eu comecei a chorar. Eu chorei, nunca mais, eu não faço mais aborto, nunca mais. Naquela época, eu acreditava que não acreditava em Deus. Mas isso aconteceu durante o aborto, nesse intervalo em que eu dormi. Provavelmente, né, ali, deve ter contato com Deus, que está fazendo minha filha. Mas eu não podia ficar fazendo isso. Mas aquele dia, o que eu fiz? E nunca mais eu faço. E Deus me testou. 15 anos depois, eu casei de novo, né? Meu marido separou de mim, e eu casei de novo e fiquei grávida. E aí a pressão. Desempregada. Eu tinha feito concurso no Banco do Brasil, tinha 2 anos antes, né? E tinha 29 vagas, eu tirei o 200, lugar 240. Aí eu passei, né? Aí começou a pressão, né? Eu não vou tirar. Aí eu perguntei para o pai do meu filho, ele disse, o que eu penso? Sou contra, eu não quero filho. Tudo bem, eu posso vir sozinha na criança. Aí ele disse, não, você vai assumir com você, filha. Aí eu fui complicar minha família lá no interior. Chegou lá, foi uma pressão total. Né? A única pessoa que ele não pressionou assim foi a minha mãe. Foi quando a Guacira ficou sabendo, chorou muito, né? Estava grávida, era muito pobre, assim, mãe entrou na conta de manter nós traz um filho, eu digo, filha, né? Convenci ela, elas queriam um papel muito grande nisso. E quando a menina nascesse, ela já ia se formando. Ela ia poder me ajudar com o neném. Olha só, né? E convenci ela assim. Mas assim, cheguei na minha terra e eu disse para eles que eu tinha me enganado, com uma Guacira, né? Todo dia que eu estou grávida, que é mentira, para parar de pressionar. E parei, e assim eu fiz. Quando eu estou grávida, fui engano, bababá, e voltei para Cuiabá. Quando voltei para Cuiabá, que eu abri a porta da minha casa, estava lá uma carta desse tamanho, do Banco do Brasil me chamando. 250, tinha 29 vagas. 2 anos depois, eu estava esperando o concurso. Foi aí que eu comecei a olhar para a possibilidade de existência realmente de Deus. De onde eu acho que tem coisa. Por que eu estou dizendo isso? Eu tenho 65 anos, nem Peterburg. Eu entro no meio e não... Ah, tá, eu fui. Deixa eu falar da sobriedade. É claro, né? O que Deus aprendeu de depressão, além de bagunçar totalmente a minha vida, através do Espírito Santo, desconstruir o que eu acreditava. O primeiro passo, né?
o perdão, muita facilidade de reconhecer. Reconheço todos os meus defeitos. Eu não consigo mudar, mas eu reconheço. Eu quero mudar, não consigo, mas eu reconheço. Perdão, com todo mundo, né? Sem problema nenhum. Aí chega na confissão. E eu disse isso. Eu não escondo as minhas mazelas, eu não escondo as minhas imperfeições. Aí eu fui dormir. E acabei no outro dia da manhã, acho que todos os defeitos, eu reconheço todos os meus defeitos. Não escondo de ninguém, né? Aí acordei de manhã, se eu perdoo as pessoas que têm facilidade de perdoar as mágoas, eu não perdoei a mim mesma esse amor até hoje. E a partir daí, você trabalha. Eu não consegui. Mas eu sei que eu estou com o Espírito Santo ali. E ele está dizendo o tempo todo: Deus te ama do jeito que é. Deus está em ti. Deus está no teu irmão. Deus está no filho que tu te. Quando tu te condena, está condenando Deus. Porque Deus está em ti. Não existe Deus. Deus só precisa do que tu traz. Deixa que ele faz isso. Eu percebi. Eu reconheço, eu já sei a importância, eu já sei que o Espírito Santo aqui, eu já sei que é a minha vida, que é ilusão, Deus é a criação de Deus, eu sou filha de Deus. Então, para perfeitar imperfeito, eu me não sou Deus, para te dizer, minha obra, mas eu estou passado, dizendo, isso não falta. Mas que precisa não ser fazer, precisa que isso veio não sei, viu na árvore. Deu para escutar, sim. Deu uma escutadinha aí. Concentrar um pouquinho mais. Precisávamos ouvir. Aparece, vai falar alguma coisa? Não, hoje não, João. Não? Bom, pessoal, com a Cira, realmente, você já tinha me ouvido falar. Pastoral, ela tem que ter partilha. Infelizmente, a gente, nesse grupo online, a gente encontrou muita dificuldade até por uma questão de tempo e etc., porque a partilha, normalmente, ela é feita no final e a gente divide os grupos, né, com mais outros agentes. Mas a partilha é tudo. É tudo. É nela que acontece. Quando você partilha, você está se ajudando e ajudando as outras pessoas. Eu vou colocar uma música para a gente concluir, e essa música ela vem exatamente de encontro àquilo que eu falei para vocês. Se você realmente entrou na caminhada, não tem mais volta. E é importante a gente entender isso. Escuta. Não dá mais pra voltar. O barco está em alto mar. Não dá mais pra voltar. O
barco está em alto mar. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá nem mais pra ver o porto que era seguro. Eu sou impulsionado a desbravar um novo mundo. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Bom, pessoal, os agentes da pastoral sabem o quanto que essa música significa para mim. Não dá mais para voltar. E é Deus que nos toca para frente. Hoje nós estamos fazendo o último passo, e com certeza realmente é o último passo que eu faço na Pastoral da Sobriedade aqui em Cuiabá. Final do mês agora eu estou mudando para a Primavera, vou continuar esse trabalho lá, com certeza. E eu queria dizer para vocês que fizeram esse ciclo online, mesmo os que estão fazendo através do YouTube, venham para a Pastoral, somem a essa equipe, deixa Deus realmente trabalhar em vocês da forma como trabalhou em todos nós agentes que estamos há vários anos nisso. Venham para a Pastoral, somem a gente, participem, vamos fazer esse trabalho. Isso é muito importante. Nós temos que ajudar as pessoas. Quantas clínicas realmente precisam das palavras de Deus que realmente vão ser ditas através da boca de vocês. Eu desejo a todos um Feliz Natal. Lembre sempre, no dia do Natal, daquela história que eu contei para vocês de São Jerônimo. Certo? O que Jesus quer de presente é o teu pecado. Quando chegar a noite, que vocês forem fazer a oração com a família, conte a história e diga para Jesus, para que cada um ofereça um pecado para Jesus naquela noite. Feliz Natal para todos, abençoado, um ano novo cheio de saúde, com certeza um ano novo onde nós vamos conseguir realmente acabar com essa pandemia, e vocês vão estar sempre no meu coração, e de vez em quando, com certeza, eu vou estar aqui em Cuiabá, minha filha vai ficar aqui, e eu vou estar junto com vocês. Tá? Fiquem com Deus, obrigado por tudo. Nós estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do
do Filho e do Espírito Santo. Amém.